Eu sempre acreditei que confiança era algo que se constrói. Tijolo por tijolo, palavra por palavra. E por muito tempo, eu pensei que tinha encontrado a pessoa perfeita para construir isso comigo. Ela era minha melhor amiga. Mas mais do que isso, era minha terapeuta informal. Aquela que me ouvia chorar, desabafar, contar meus maiores medos. Ela sabia tudo sobre mim. Absolutamente tudo. Até o dia em que eu descobri que não era só minha amiga. Ela também era cúmplice do meu maior pesadelo. E tudo começou com um bilhete. Um simples pedaço de papel. Por muito tempo, eu pensei que estava finalmente vivendo uma fase segura da minha vida. Sabe aquela sensação rara de finalmente estar com as pessoas certas? Era assim que eu me sentia com a Amanda. Ela era minha amiga de alma, daquelas que terminam suas frases, que sentem o seu silêncio e sabem exatamente o que dizer. Mas talvez o que mais me conectava a ela era o fato de que ela parecia me entender como ninguém. Não só nas alegrias, mas nas minhas dores. A Amanda me ouvia como se fosse minha terapeuta particular. Às vezes eu até brincava com isso. Dizia, você devia cobrar por essas sessões. E ela ria. Sempre com aquele olhar que parecia dizer, eu tô aqui por você. Sempre estarei. E eu acreditava nisso com uma fé cega. Na época, eu estava em um relacionamento complicado com o Lucas. Aquele tipo de história que começa linda, intensa, e depois vai se desmanchando lentamente, como uma fotografia esquecida ao sol. No início, ele era tudo o que eu sonhava. Carinhoso, presente, apaixonado. Mas com o tempo, ele começou a se fechar. Pequenos comentários viraram críticas. As mensagens demoravam mais para chegar. As promessas vazias. E quando eu tentava conversar, ele me dizia que eu era dramática demais. Foi a Amanda quem ficou do meu lado quando comecei a desabar. Eu ligava para ela no meio da noite, chorando. Ela vinha correndo, às vezes com vinho, às vezes com chá. Mas sempre com paciência. Ela ouvia tudo, minhas inseguranças, meus medos de abandono, meus traumas de infância, a minha culpa constante por não me sentir suficiente para ninguém. Ela me fazia perguntas como uma terapeuta de verdade. Como você se sentiu quando ele te disse isso? Ou, você acha que essa dor tem raízes mais antigas do que só o Lucas? Eu respondia, me abria, me despia emocionalmente diante dela como nunca tinha feito com ninguém. E foi ela também quem me encorajou a terminar com ele. Disse que eu estava me anulando, que ele sugava minha energia, que eu merecia mais. E de novo eu acreditei. A separação foi dolorosa. Mesmo sabendo que era o certo, eu me sentia como se tivesse arrancado uma parte de mim. Me sentia sozinha, vazia, perdida. E mais uma vez, era a Amanda quem segurava minha mão. Ela me ajudava a levantar da cama, me mandava áudios todos os dias, com afirmações, textos motivacionais, sugestões de terapia, até playlists para eu reconectar com quem eu sou. Era como se ela estivesse me reconstruindo, peça por peça. Mas foi nesse processo que as coisas começaram a parecer estranhas. Comecei a notar que ela evitava falar do Lucas. Antes, ela ouvia tudo o que eu dizia sobre ele. Agora, desviava o assunto. Ou soltava frases genéricas como esquece, ele isso já passou. Mesmo quando eu precisava apenas desabafar. Teve um dia que mencionei que ainda sonhava com ele, e ela simplesmente disse, não vale a pena dar energia para isso. E mudou de assunto como se eu tivesse falado de um comercial. De sabão. Comecei a ficar desconfortável, mas tentei ignorar. Achei que era só a forma dela de tentar me ajudar a seguir em frente. Mas o incômodo aumentou quando comecei a perceber pequenos gestos, quase imperceptíveis. Um dia, deixei meu celular destravado enquanto fui ao banheiro do café onde estávamos. Quando voltei, vi Amanda bloquear a tela bem rápido. Na hora, pensei que talvez fosse só ela olhando as horas. Mas por que esconder? Outro dia, estávamos conversando e, sem querer, ela chamou meu antigo terapeuta pelo nome. Um nome que eu só havia mencionado em uma conversa com o Lucas. Quando questionei como ela sabia, ela riu e disse, você deve ter me contado e esqueceu. Mas eu sabia que não. Foi quando comecei a prestar atenção nos detalhes. Ela mudava o tom quando falava do Lucas, como se estivesse defendendo ele. Chegou a dizer uma vez que talvez eu o tivesse julgado demais, que ele também tinha problemas emocionais e que às vezes eu exagerava na interpretação das coisas. Aquilo me doeu profundamente. Como assim? Depois de tudo que eu contei pra ela? Como ela podia dizer isso agora?
E mais estranho, ela parecia sempre saber quando algo me abalava, mesmo quando eu não falava. Como se tivesse informação de outra fonte. Como se alguém estivesse contando a ela como eu estava. Ou como se ela ainda estivesse em contato com alguém que eu achava ter saído da minha vida para sempre. Mas a última gota foi quando, por acaso, vi no notebook dela uma pasta aberta chamada Notas Privadas. Estávamos na minha casa, e ela foi atender o telefone, deixando o notebook destravado. A curiosidade falou mais alto, ou talvez tenha sido o instinto. Dentro dessa pasta havia vários documentos, um deles com meu nome, e ali estavam registradas frases minhas, palavras exatas que eu lembrava de ter dito a ela em momentos de profunda vulnerabilidade. Fragmentos das minhas sessões de choro, das minhas confissões mais íntimas. Eram anotações clínicas, tão frias quanto um relatório médico, como se ela tivesse me analisado, não me escutado. E o mais bizarro, havia outra pasta, nomeada apenas com uma letra, L. A partir dali, tudo virou dúvida, cada memória, cada conselho, cada abraço. Tudo passou a ser questionado. E eu me dei conta. Eu confiava cegamente numa pessoa que talvez nunca foi apenas minha amiga. Naquela noite, depois que Amanda saiu da minha casa, completamente alheia ao fato de que eu tinha acessado os arquivos no notebook dela, eu não consegui dormir. Meu coração batia como se estivesse tentando me avisar que algo muito maior estava escondido ali. Algo que eu ainda não estava pronta para ver, mas que já não conseguia mais ignorar. Voltei aos arquivos no meu próprio computador. Durante os poucos minutos que tive acesso ao notebook dela, copiei para um pendrive 2 documentos, um com o meu nome e outro com a tal letra L. Na hora pensei que era coincidência. Talvez fosse outra coisa, mas no fundo eu sabia. L. Só podia ser Lucas. Abri o arquivo com o meu nome primeiro. Foi devastador. Parecia um diário clínico. Sessões numeradas. Análises do meu comportamento. Interpretações psicológicas sobre meu apego ansioso, minha dependência emocional, meus traumas familiares. Tudo descrito com uma frieza absurda, como se eu tivesse sido objeto de estudo e não amiga. Como se cada conversa nossa, cada momento de dor que eu compartilhei, tivesse sido uma sessão disfarçada. E o pior, sem o meu consentimento. Mas o segundo arquivo, o arquivo L, foi o que me tirou o chão de vez. Nele, havia trocas de mensagens, entre ela e o Lucas. Mensagens que remontavam meses antes do nosso término. Eles falavam sobre mim, sobre meus desabafos. Ela escrevia coisas como: hoje ela teve mais uma crise. Falou sobre aquela discussão de vocês em dezembro. Acha que você nunca vai mudar? Ela ainda te ama, só está com raiva. Se você realmente quiser voltar, sugiro esperar mais uma semana. Ela está emocionalmente instável. Qualquer movimento agora pode piorar. Naquele momento, minha cabeça girava. Tudo parecia surreal. Amanda, a minha melhor amiga, a pessoa em quem mais confiei, estava compartilhando minhas vulnerabilidades com o meu ex. E não só isso. Ela estava interpretando minhas emoções para ele. Como uma tradutora da minha alma, só que a serviço de outra pessoa. Ela sabia exatamente onde eu estava mais fraca. Sabia de todos os meus gatilhos. E entregava tudo de bandeja, para alguém que tinha me ferido. O Lucas, por sua vez, respondia com emojis frios. Um kk aqui, um tá, valeu ali. Como se eu fosse só um projeto. Uma figura sendo manipulada à distância. O golpe final veio numa troca de mensagens de voz. Ela dizia: eu não aguento mais fingir. Ela se abriu completamente para mim hoje. Falou até sobre o que sente por você ainda. É doloroso ver o quanto ela tá presa nisso. Mas eu também não sei mais como separar as coisas. Naquele momento, tudo dentro de mim congelou. Aquelas palavras carregavam algo mais. Algo que ia além da traição da amizade. Amanda parecia envolvida, conectada emocionalmente com ele. Havia uma ambiguidade ali. Como se ela estivesse dividida entre me ajudar ou me estudar, e algo mais obscuro, mais íntimo com ele. Comecei a conectar os pontos. As vezes em que ela o defendia. Os conselhos para eu me afastar dele, que depois mudaram para: talvez você tenha sido dura demais. As visitas que ela cancelava de última hora. As mensagens dela que ficavam horas sem resposta, como se estivesse com alguém. Tudo apontava para uma verdade que eu não queria aceitar. Eles estavam próximos. Provavelmente, há muito mais tempo do que eu imaginava. Talvez até antes do fim do meu relacionamento. E o pior:
ela usava a minha dor como ferramenta, como ponte, como desculpa para estar perto dele, sob o disfarce de me ajudar. Senti uma náusea tomar meu corpo. Corri até o banheiro e vomitei. O gosto era de veneno. Era o sabor da mentira, da manipulação, do abuso psicológico mais sutil e devastador que já vivi. Eu tinha confiado em alguém que literalmente estudava minha mente enquanto me abraçava, que oferecia consolo com uma mão enquanto enfiava a faca com a outra. Lembrei de todos os momentos em que ela me incentivou a cortar o Lucas da minha vida, de como ela dizia que eu precisava me reerguer sozinha, enquanto nos bastidores estava cada vez mais próxima dele. Comecei a questionar tudo. Será que o término foi realmente uma decisão minha? Ou fui levada até ele, sutilmente manipulada, para que ela ocupasse aquele espaço? Nos dias seguintes, me afastei. Não respondi mais. Mensagens. Apaguei nossos áudios. Mudei senhas, rotinas, hábitos, mas o estrago já estava feito. Não era só uma amizade que tinha morrido. Era uma parte de mim que foi destruída. Aquela parte que acreditava que, mesmo nos piores momentos, algumas pessoas são confiáveis. Que uma melhor amiga é um abrigo, não uma ameaça. Eu estava vivendo o luto de alguém que ainda estava viva. Alguém que eu via sorrindo nas fotos antigas, me abraçando, me prometendo proteção. Mas que, por trás dos bastidores, me observava ruir e tomava nota. No fundo, não sei o que era pior. A traição do Lucas ou a traição dela. Mas sei que o que Amanda fez foi mais profundo, porque ele partiu meu coração. Ela partiu a minha mente, minha percepção da realidade, a minha capacidade de confiar. A dor era tanta que eu pensei em sumir, ficar longe de tudo. Mas uma voz dentro de mim, pequena, quase imperceptível, começou a surgir. Uma voz que dizia: eles não vão me destruir. Eu vou reconstruir o que restou. E foi aí que começou a próxima parte da minha jornada. A mais difícil. A mais solitária. Mas também a mais verdadeira. Eu me lembro do momento exato em que decidi que não ia mais me calar. Foram dias, talvez semanas, sentindo como se tivesse morrido por dentro. Eu me isolava do mundo. Evitava o espelho. Evitava lembrar do som da voz dela. Mas, principalmente, evitava confrontar a parte de mim que permitiu que tudo aquilo acontecesse. Foi num fim de tarde, sozinha no meu quarto, que algo quebrou. Era como se, em vez de continuar tentando entender o que fizeram comigo, eu quisesse entender por que eu não vi antes. Por que aceitei sinais tão claros como se fossem gestos de carinho? Por que normalizei a dor de me sentir observada, julgada, usada? Foi nesse dia que comecei a escrever, primeiro para mim mesma, depois como uma forma de organizar o caos e, por fim, como preparação para o que eu sabia que viria. O confronto. O primeiro foi com Lucas. E não, eu não queria reconciliação. Eu queria verdade. Mandei uma mensagem direta. Seja homem por uma vez. Encontre comigo amanhã. Só quero te ouvir. Nos encontramos num café pequeno, em um bairro afastado. Quando ele me viu, tentou sorrir, como se nada tivesse acontecido. Mas meu olhar deve ter falado por mim. Sem rodeios, mostrei o print de uma das mensagens trocadas entre ele e Amanda. Ele ficou pálido. Gaguejou. Tentou negar. Depois tentou culpar Amanda. Disse que ela era confusa, que ele só respondia por educação, que nunca fez nada de errado. Mas eu já não estava mais naquele jogo. Respirei fundo e disse: você não percebe, né? Você não destruiu só o nosso relacionamento. Você deixou outra pessoa brincar com a minha mente enquanto assistia calado. Você permitiu que a minha dor virasse entretenimento. Ele ficou em silêncio. E por um segundo, senti pena. Porque mesmo sendo responsável por tanto sofrimento, ele era só mais uma pessoa perdida tentando se sentir importante. Só que às custas de alguém que já estava em pedaços. Levantei da mesa, deixei o café pago e fui embora. Sem raiva, sem lágrimas. Apenas com o alívio de quem fechou uma porta que deveria ter sido trancada há muito tempo. Mas o confronto verdadeiro, o mais temido, ainda estava por vir. Amanda. Marquei de encontrá-la no mesmo lugar onde costumávamos conversar por horas. O banco perto do lago, no parque da cidade. Era simbólico. Como se tudo precisasse se encerrar onde parecia ter começado. Ela chegou sorrindo, como se ainda fosse minha amiga. Levava 2 canecas térmicas. Disse: trouxe chá,
Do seu favorito. Camomila com canela. Eu não bebi, olhei para ela. Por segundos, só a observei. O jeito que ela ajeitava o cabelo, como evitava meu olhar direto, como forçava simpatia, tentando manter o controle da situação. Era a terapeuta, mais uma vez, tentando conduzir a sessão, mas não dessa vez. Fui direta. Eu li tudo, Amanda. Ela congelou os arquivos, as mensagens, as análises, as conversas com o Lucas. Eu vi tudo. Ela tentou argumentar, dizer que fez aquilo com boa intenção, que queria me ajudar, que se envolveu demais, que confundiu os papéis, que nunca quis me machucar. Mas nada disso importava mais, porque naquela hora eu entendi algo que demorou muito para cair. Ela nunca foi minha amiga. Ela era uma mulher fascinada pelo poder que tinha sobre mim, pela influência, pela vantagem de saber exatamente onde apertar para me ver reagir. E mais do que isso, ela precisava que eu estivesse quebrada, porque só assim ela se sentia inteira. Falei, isso, na cara dela. E quando terminei, senti o maior silêncio da minha vida. Não um silêncio externo, mas um silêncio interno, como se finalmente eu tivesse me libertado. Ela chorou. Pela primeira vez, Amanda se desfez. Sem defesas, sem controle. Mas eu não chorei, porque eu já não precisava mais. Levantei e fui embora sem olhar para trás. Nos dias que seguiram, a reconstrução foi lenta. Não houve milagre. Houve recomeço. E recomeçar, para quem foi traído em tantos níveis, não é sobre flores. É sobre reaprender a caminhar em terrenos que antes pareciam seguros. Comecei terapia com uma profissional ética, experiente. Contei tudo. Fui acolhida. Pela primeira vez, sem julgamento. Fui ouvida por alguém que não queria me consertar, mas me permitir ser criei limites. Me afastei de todos que antes me tratavam como uma extensão da Amanda. Bloqueei, silenciei, desliguei o que precisava ser desligado. Não por rancor, mas por amor próprio. Fui resgatando, aos poucos, partes de mim que eu achava que nunca mais voltariam. Comecei a escrever todos os dias. Transformei minha dor em palavras. Algumas viraram cartas, outras, poesia. E mais tarde, virou esse vídeo. Porque se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a dor só se transforma quando é exposta à luz. Hoje, não sou mais a mesma. E não quero ser. Se alguém me perguntar se ainda dói, direi que sim, mas não como antes. A dor mudou de forma. Deixou de ser ferida e virou cicatriz. E cada vez que olho para ela, lembro de quem fui. Mas principalmente, de quem nunca mais quero ser. Porque agora eu sei. Nunca mais vou aceitar ser estudada onde deveria ser acolhida. Nunca mais vou permitir que o amor venha com controle. E nunca mais vou chamar de amizade aquilo que me tira a paz. Essa sou eu agora. Não perfeita, mas livre. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando como alguém se recupera de uma traição dupla. Uma traição que não foi apenas romântica, nem apenas emocional, mas psicológica. Uma que arrancou a confiança pela raiz, que bagunçou o significado de palavras como cuidado, amizade e até amor. E eu queria te dizer algo sincero. Você não se recupera. Você se reconstrói. A dor não desaparece, ela se transforma. E essa transformação é lenta, dolorosa e às vezes solitária. Mas ela acontece, não quando o tempo passa, mas quando você escolhe enfrentar. Enfrentar a verdade, por mais crua que seja. Enfrentar os traumas que estavam escondidos sob o nome de amizade. Enfrentar a voz dentro de você que diz: a culpa foi sua. E calá-la com compaixão. Não foi. Hoje eu entendo que o que Amanda me fez foi mais do que manipulação. Foi uma invasão. E o que Lucas fez foi mais do que omissão. Foi covardia. Mas o que eu fiz comigo mesma, ao me silenciar e me sabotar por tanto tempo, também foi violência. Mas agora eu escolhi parar. Porque no fim, ninguém vai lutar por mim como eu mesma posso. E ninguém tem o direito de controlar a minha narrativa. Nem um ex. Nem uma falsa amiga. Nem a terapeuta que virou algo entre vilã e espelho. Eu não conto essa história para causar choque. Eu conto porque alguém precisa ouvir. Alguém que talvez esteja passando por algo parecido. Alguém que sente que está ficando louca. Alguém que confia demais, que ama demais, que cede demais e que recebe de volta apenas controle, dúvida e dor. Se essa pessoa for você,
Quero te dizer uma coisa. Você não é fraca por ter acreditado. Você não é burra por não ter visto antes. Você é humana. E confiar faz parte do que nos torna humanos. Mas a partir de agora, confie com limites. Ame com consciência. E ouça sua intuição, mesmo quando ela for apenas um sussurro. Traição pode ter deixado marcas em mim, mas também me deu algo que eu não tinha. Clareza. Clareza sobre quem sou, sobre quem merece estar perto, e sobre o que nunca mais aceito. Hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém que passou pelo inferno, mas saiu andando. E se tem algo que aprendi é que, às vezes, a gente precisa ser destruída pelas pessoas erradas para se tornar inabalável para as próximas. Se você ouviu até aqui, obrigada. De verdade, porque essa não é só minha história. É a história de qualquer um que decidiu parar de ser vítima. E começou, finalmente, a ser protagonista.